Olá, como vão? Daremos início à aula 1 da unidade 4. Nessa aula, a gente vai ver a primeira e a segunda lei da termodinâmica conjugadas. Vamos ver, então, como que fica a energia interna e entropia, nessa forma das duas leis. E vamos ver como que é possível tirar informação do sistema usando a primeira e segunda leis e os coeficientes termodinâmicos. Bom, a gente viu nas aulas anteriores, né, que uma troca de calor reversível é dado por d'Q igual a TdS, ok? Onde ds é a variação da entropia, certo? E aí, colocando essa expressão para o calor na primeira lei, né? A primeira lei é du igual a dq mais dw. Então, a gente já substituiu a expressão do trabalho por PDV. Nós estamos tratando de sistemas PVT, né? Tipicamente gases. E o calor, a gente colocou que essa troca é reversível, então a gente colocou TdS no lugar. Então, essa aqui é a primeira lei. A gente usualmente fala que é a primeira e a segunda leis conjugadas, porque a expressão da entropia a gente obtém junto com a segunda lei, certo? Então, a gente já é uma maneira de falar que é a primeira e a segunda leis conjugadas. Então, observando que escrito dessa maneira, a variação da energia interna, que é uma propriedade de estado, que só depende do estado inicial e final, mas escrito dessa maneira, a gente vê que está tudo em função de variáveis de estado. Você tem temperatura, entropia, pressão e volume, que são todas variáveis de estado, assim como a energia interna. Ok? Então, vamos lá. Porém, a gente já viu que a energia interna, qualquer propriedade de estado, a sua diferença é função entre o estado final, entre o valor dela no estado final e o valor no estado inicial. Ok? Então, isso aqui vale para qualquer processo, seja reversível ou irreversível. Tá? Mas a gente já viu que a variação da entropia, que é dada por uma troca de calor reversível a uma dada temperatura, isso é maior ou igual ao calor trocado num processo irreversível dividido pela temperatura. Ok? Bom, mas se a gente pode usar essa expressão para um processo irreversível, mas isso aqui é para processo reversível, alguma consequência vai ter, certo? Então, dado isso aqui, que ds, se a gente colocar o t para lá, a gente vai ver que TdS, que é igual ao calor reversível, é maior ou igual que dq, que é a troca de calor irreversível. Então, é o que a gente tem aqui, ó. A troca, o calor vai ser menor do que TdS. Consequentemente, como o du ele é independente do processo, né? Se o TdS, se o calor que está aqui, que a gente está usando a expressão TdS para fazer a conta, né? Porque a gente tem que, a gente só sabe calcular se a gente para processo reversível, né? Então, o calor trocado no processo reversível ele é menor do que TdS. No entanto, consequentemente, o trabalho ele vai ser maior que menos PDV, ou seja, na realidade, o que você vai calcular como trabalho é menor do que a expressão de trabalho que estaria aqui. Bom, a consequência é o seguinte, né? Que você vai ter menos trabalho e mais calor se o processo for irreversível, tá? De tal maneira que a variação da energia interna, ela é a mesma independente do tipo de processo. Depende dos pontos. Se você vai de A a B por um processo reversível ou irreversível, a variação dela é a mesma. Então, vamos
relacionar a energia interna com a entropia. Então, o que a gente vai fazer aqui é escrever a energia interna como função do volume e da entropia, né? Então, o diferencial de energia, como a gente está escrevendo em função de V e S, é dU, dS, AV constante ds, mais dU, dV, AS constante dV. Ok? Se a gente, então, relacionar com isso aqui, ó, quando eu derivo dU, dS, AV constante, vai dar P. Quando a gente deriva dU, dV, AS constante, é menos P. Ok? Então, o que está aqui, ó. dU, dS, AV constante é T, e dU, dV, AS constante é menos P. Certo? Então, a gente pode pegar a primeira lei e escrever para ds. A gente tinha ela escrita para du, vamos escrever para ds, né? Então, como é que vai ficar? Du é igual a tds menos pdv. Então, se a gente escrever para ds, ds vai ser 1 sobre t du mais p sobre t dv. Fazendo o mesmo, né? Derivando isso aqui em relação ao du, mantendo v constante, vai dar 1 sobre t. E derivando S a V constante, vai dar P sobre T. Ok? Que tá, é o que a gente tem aqui, ó. Certo? Bom, então, ok. A gente sabe que uma propriedade de estado, ela tem uma diferencial exata. O que isso implica em questão de derivação? Que você pode derivar ela em relação a ordem de derivação em relação às variáveis que você está avaliando é independente, né? Então, dS, dV, du é igual a dS, du, dV. Ok. Então, como a gente já tem aqui, ó, dS, du, agora se a gente derivar em relação a V, isso é a mesma coisa que derivar em relação a V 1 sobre T, né? dS, du é isso. Quando eu derivo isso em relação a V, é a mesma coisa que derivar isso em relação a V. Então, vai ficar del dV de 1 sobre T. Bom, isso vai ser igual a tomar a derivada aqui em relação a U, né? Del du, dS, dV é igual a du P sobre T. Del du P sobre T, de P sobre T, ok? Isso é igual, então a gente, se a gente avaliar para gás ideal, o que a gente vai ter? Del du P de P sobre T é igual a del du. Quem que é P sobre T para um gás ideal? Vou escrever aqui, né? Todo mundo sabe. Então, aqui, ó, se a gente, gás ideal, PV é igual a nRT, né? Então, P sobre T é igual a nR sobre V. Então, P sobre T é 1 sobre V, ok? Beleza? Então, é o que está sendo feito aqui, ó. Então, derivar em relação a U a expressão 1 sobre V. Bom, mas essa derivação aqui, ela dá zero porque o volume não depende da energia interna. Então, quando a gente deriva isso aqui, dá zero, tá? Bom, isso implica como essa derivada aqui, ó, que a gente avaliou, ela foi igual a zero, isso implica que isso aqui também é igual a zero, que está escrito aqui, ó. Del V de 1 sobre T é igual a zero. A consequência é que a energia ela só depende da temperatura, tá? Porque a gente viu aqui que derivando em relação à energia a 1 sobre V, a gente viu que é igual a zero, então implica que a energia interna só depende da temperatura, que é um resultado que a gente já conhecia para gás ideal. Agora a gente vai relacionar a primeira e segunda leis conjugadas
com os coeficientes termodinâmicos. O que eu chamo de coeficiente termodinâmico? Coeficientes termodinâmicos são, por exemplo, o calor específico, a pressão e volume constantes, coeficiente de expansão, coeficiente de compressão, tá? Então a gente vai chegar nisso ao final desse estudo aqui, tá certo? Então vamos escrever a primeira e segunda leis conjugadas na forma intensiva, tá? Na forma intensiva a gente usa a letra minúscula. Então, a variação da entropia é 1 sobre T du mais 1 sobre T P dV. Ok? E vamos usar também a variação da energia interna em função de T e V, tá? Em função de T e V, então vamos escrever a forma diferencial dela. Vai ficar que du é igual a du dt a V constante dt, mais du dV a T constante dV, tá? Eu estou escrevendo U em função de T e V, tá certo? Ao fazer isso, a gente tem que tomar as derivadas, né? Mantendo eu estou derivando em relação à temperatura, então eu estou mantendo V constante. Depois eu derivo em relação ao volume, mantendo T constante. Se jogar essa forma aqui, aqui dentro, então como é que vai ficar? Vai ficar aqui, ó, que ds é 1 sobre T, du dt a V constante dt, né? Mas tem ainda o termo du dV. Então, ficou 1 sobre T, du dV a T constante, dV, mas aí já tinha também 1 sobre T P dV. Então, mais P dV. Então, a variação da entropia com a forma explícita de U em função de T e V ficou assim, certo? Então, vamos fazer agora, olha só, observa. A gente partiu da primeira e segunda leis, escrita para ds, usamos du em função de T e V, substituiu na primeira lei e obtivemos isso aqui. Isso aqui é a primeira e segunda lei conjugadas, escrito para ds, explicitando quem que é du, tá? Que du em função de T e V. Agora a gente vai escrever um diferencial da entropia em função de T e V também, como a gente fez aqui para U. Então, vai ficar que ds é igual a ds dt a v dt mais ds dv a t dv. Ok? Beleza. Então, agora a gente vai igualar essa expressão para ds, que foi escrita como diferencial de s para as variáveis t e v, a essa expressão de ds que foi obtida a partir da primeira e segunda leis conjugadas. Obviamente, elas podem ser igualadas, ds aqui é igual a ds aqui, então implica que esse lado aqui é igual a esse lado. Então vamos comparar termo a termo. Aqui vai ficar que ds, ó, tem um termo de dt, né? Aqui tem um termo de dt. Então isso implica que ds dt a v, está aqui, é igual a 1 sobre t du dt a v, ok? Aí agora a gente tem um termo de dv. Comparando, a gente vai obter que ds dv a t é igual a 1 sobre t du dv a t mais p, ok? Então esse é o resultado que a gente obteve na comparação. Bom, mas a entropia é a função de estado. Logo, a derivada, né, consequentemente, como função de estado, ela tem diferencial exato. A consequência de você ter uma diferencial exata é que a derivada ela é independente da ordem que você faz, né? Então, del2s dt dv é igual a del2s dv dt, ok? Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos aplicar, a gente tinha na anterior, aqui ó, del S del T, a V constante, del S del V, a T constante. Então, nós vamos aplicar aqui a derivada em relação a V. Se a gente deriva S em relação a V, já tendo S derivada em relação a T, né? Então, a gente tem que derivar aqui del V, essa expressão aqui.
E aqui a gente vai tomar derivada em relação à temperatura, do lado de cá e do lado de lá, ok? Beleza? Então, voltando. Então, o que vai ficar? A derivada segunda de S em relação ao volume del V del T é 1 sobre T, a derivada segunda da energia é del V del T, né? Que é isso aqui, ó. Eu tomei a derivada em relação a V dessa expressão, né? Ok? Beleza? Então ficou del 2U del V del T. Quando a gente está tomando a derivada, aqui a gente está tomando a derivada em relação a V, né? Tá ok. Agora a gente vai tomar as derivadas em relação a T daquela segunda expressão. Essa aqui, ó. Tá? Del del T aqui, del del T aqui. Então, quando a gente toma del del T aqui, o que vai ficar faltando? Vai ter a temperatura explícita aqui. Né? Então, a gente tem que derivar isso, mantendo isso, regra da cadeia, ok? Então, vai ficar derivada segunda da entropia del T del V é igual a 1 sobre T, mantendo 1 sobre T constante, derivando lá dentro. Vai ser del 2U del T del V mais del P del T. Agora a gente vai derivar isso aqui e manter o que estava lá dentro constante. Isso aqui é derivado em relação a T, vai ser menos 1 sobre T2, del U del V a T mais P. Ok? Bom, como a gente tem isso aqui, né? As duas expressões podem ser igualadas, nós vamos igualar isso com isso. Isso implica que tem que igualar essa parte com essa parte, né? Olhando aqui, olha como é que fica. 1 sobre T del 2U del V del T, 1 sobre T del 2U del T del V, né? Então, esse aqui é igual a isso, ok? Então, o que falta? Então, quer dizer que todo o restante tem que ser igual a zero, né? Porque do lado de cá você só tem esse termo aqui, ó. Esse é igual a esse. Essa coisa aqui, com 1 sobre T, tem que ser igual a zero, não tem nada para igualar lá, né? Então, quando a gente iguala a zero, vai ficar 1 sobre T del P del T. Aqui eu não coloquei quem que mantém constante, né? Mas é V, certo? Faltou aqui, ó. Faltou o índice V aqui, que está sendo mantido V constante. 1 sobre T del P del T menos 1 sobre T2 del U del V a T mais P é igual a zero. Isso implica, então, explicitando isso aqui, que del U del V a T constante é igual. Esse T2 vem para cá. Então, vai ficar T del P del T a V. Esse P estava aqui e vai para lá menos P. Então, a gente obteve esse resultado aqui, ó. Tá? Que se interpretar isso aqui, a gente está querendo, a informação que a gente vai obter é a seguinte: como a energia interna muda com o volume num processo em que a temperatura é constante. Ele muda dessa maneira. Se a gente olhar aqui, a gente fala assim, se eu conhecer a equação de estado, né, eu sei como a energia muda com o volume e a temperatura constante. Se eu sei a equação de estado, eu sei derivar P em relação a T, sei isso aqui, faço essa conta. Qual que é a grande vantagem? A grande vantagem é a seguinte, experimentalmente falando, tanto medir energia interna quanto entropia, a gente não tem como fazer medidas diretas deles. Tá? Entropia e energia interna só são medidas indiretamente. Tá? Então, essa expressão aqui mostra como eu posso fazer isso, como eu posso mudar, avaliar como a energia muda com o volume e a temperatura constante. Se eu conhecer a equação de estado, eu faço essas contas. Se eu não conhecer, eu faço esses experimentos. Tá? A gente vai ver para frente aqui como é que é feito isso. Continuando, então, observa que eu tenho essa expressão aqui, ó, ok? Del P del T a V. Então,
Lembra que a gente tinha umas identidades entre derivadas parciais, né? Essa aqui a gente obteve. A gente obteve duas e vai usar as duas aqui, mas então vamos partir disso aqui, ó, né? Que é del P del T AV vezes del T del V AP vezes del V del P AT é igual a menos 1. Tá? Em aulas anteriores a gente obteve isso, ok? Então, eu tenho isso aqui lá naquela expressão, eu vou substituir. Vou jogar isso para cá, né? Isso vem aqui para o denominador, né? Aqui, ó, del P del T AV é igual a menos 1 dividido por del T del V AP, del V del P AT, né? Simplesmente levei isso para o denominador aqui. Aí nós vamos usar uma outra identidade que a gente obteve para derivadas. É que a identidade é essa aqui, ó. Que quando a gente tem uma expressão assim, né? Del x del y a z, isso é igual a 1 sobre del y del x a z, ok? Então, essa derivada aqui eu posso inverter jogando aqui para o numerador, né? Que é o que é feito aqui, ó. Se a gente inverte a ordem de derivação aqui, né? Inverte as variáveis que estão sendo derivadas, né? Aí pode ser jogado para cima, ok? Então, nós vamos usar isso aqui, ó. Então, é isso que foi feito aqui, ó. Essa derivada aqui, ela vai para cima invertendo. Então, vai ficar del V del T AP. Então, está aqui, ó. Então, ficou menos del V del T AP dividido por del V del P AT. Ok. Lembram que a gente tinha definido o coeficiente de expansibilidade e isotérmica que está aqui e isobárica está aqui, né? Isobárica é 1 sobre V, beta, né, que é beta, 1 sobre V del V del T AP, certo? E kappa, que é o coeficiente de compressibilidade, é menos 1 sobre V del P AT, tá? Então, aqui você tem uma compressibilidade isotérmica, aqui é uma expansibilidade isobárica, tá? Então, olha só, observe que aqui a gente tem del V del T AP. Então, que é isso aqui. Passa o V para lá, vai ficar V beta. E aqui a gente tem del V del P AT. Passa isso para lá, vai ficar menos K kappa V, né? Então, aqui vai ficar menos beta V e aqui vai ficar menos kappa V. Corta V com V. Então, ficou que del P del T a V é beta sobre kappa. Então, olha só. A gente vai substituir naquela expressão anterior, tá? Aqui, ó. Del P del T a V. Esses dois coeficientes aqui, ó, de expansibilidade e de compressibilidade, tá? Substituindo, então, naquela expressão, né? Que dava a informação de como a energia interna muda com o volume e a temperatura constante, a gente tem que vai ficar, lá tinha, só voltando aqui, tinha T, que multiplica aquela derivada, menos P, né? Então, vai ficar T beta kappa menos P, ok? Então, o que a gente tem aqui? Se esses coeficientes aqui são conhecidos, né, a gente tem, isso aqui é uma medida, pode ser obtido ou já é conhecido, você, dado um experimento que você está avaliando como a energia interna muda com o volume, a temperatura constante, você põe aqui o valor dessa temperatura, né, e faz isso para várias pressões. Né? Então, quando você faz isso aqui, se a pressão for tal, o valor é tal. E assim vai fazendo, ok? Então, você obtém a informação de como muda com volume a temperatura constante, que é uma coisa que a gente não tem acesso, mas aqui, através daqui, a gente consegue acessar. Tá? Então, ok, a gente viu... se a gente escrever, agora vamos voltar aqui, se a gente escrever
Então, nós temos isso aqui, ó. Nós temos que a variação de energia interna, nós escrevemos uma mudança infinitesimal da energia por essa expressão, né? Então, você precisa do du, delT, AV, dt, e du, delV, AT, dV. Lembra que esse aqui a gente acabou de obter ali, né? Então, vamos para lá. Então, como é que vai ficar? Du, delV, du, delT, AV constante é CV, tá? Esse termo aqui, ó, deixa eu apagar aqui para ficar mais limpo. Ok. Então, a gente sabe isso aqui, ó, que CV é du, delT, AV constante, né? A gente tinha, então, isso aqui a gente substitui por CV, ok? Então, du vai ser igual a CV dt, mais esse termo aqui que a gente já tinha obtido, né? Tinha obtido aqui, ó, que du, delv, AT é T, delp, delT, AV menos P, né? Ou a gente pode substituir por isso aqui, ó, né? Então, olha só, se a gente quer ver como que a energia interna muda, a gente precisa, ou a gente conhece a equação de estado e a gente vai ter essas coisas aqui, ok? E a gente também tem a medida de CV, ou a gente conhece os coeficientes de expansão e de compressão, né? E faz o experimento a uma dada temperatura e vê qual que é a pressão e vê como que então U muda quando você faz um processo em que muda a temperatura e o volume, tá? Ok? Então, assim, se você conhece a equação de estado, faz essa derivada, põe aqui, integra aqui, você vai ver quanto que é a variação de U. Se você conhece os coeficientes beta e kappa, né? Lógico que você já também tem que conhecer o coeficiente CV, mas isso aqui é fácil de obter, assim, a princípio fácil, experimentalmente, se você tem um laboratório e consegue fazer experimentos controlados, você pode medir isso aí. Continuando, a gente viu anteriormente esse resultado aqui, ó, tá? Olhem lá para trás que vocês vão ver que a gente obteve isso aqui. Que CP menos CV é du, delv, AT mais P, delv, delT, AP. Ok? Então, usando os resultados anteriores. Os resultados anteriores são quais? Que a gente tem du, delv, AT, né? Du, delv, AT, o que importa para a gente é esse aqui, ó, né? Esse aqui, ó. Du, delv, AT é T, delp, delT, AV, menos P, tá? Menos P. Então, tá aqui, ó, T, delp, delT, menos P. Certo? Então, quando a gente coloca aqui, vai ficar T, delp, delT, AV, menos P, mais P. Então, P vai embora. Então, ficou que CP menos CV é T, delp, delT, AV. E esse termo aqui que já tinha, delv, delT, AP. Né? Substituindo, a gente já viu que esse delp, delT, AV era beta sobre kappa, certo? Mas tem um T aqui, então vai ficar T beta sobre kappa. E esse delv, delT a gente sabe quem que é, né? Ele é exatamente aqui, ó. Ele é aqui, ó, delv, delT, AP constante, né? 1 sobre V é igual a beta. Então, né? Se a gente tirar esse V daqui, colocar aqui, então delv, delT, AP é beta V, certo? Então, substituindo aqui, né? A gente já tinha T beta sobre kappa,
E agora, daqui vai vir beta V. Então, ficou TV beta ao quadrado sobre K. Então, observa que a gente pode obter a relação. Se a gente conhece isso aqui, CP menos CV, a gente pode obter coisas do lado de cá. Se a gente conhece coisas do lado de cá, que são dadas por medidas experimentais, beta e kappa, a uma dada temperatura e volume, a gente sabe quanto que vale CP menos CV para um determinado sistema. É claro que a gente pensa que, eu sei para gás real, mas o que é isso? Gás real é só um modelo mais simples e muitas vezes não vai ser usado, né? Mesmo em aproximação. Então, a gente tem um dado gás lá em que eu já medi o coeficiente de expansão, coeficiente de compressão, e aí eu tenho essas medidas. Em geral esses, tanto beta quanto kappa, eles mudam com pressão, com volume, então tem faixa lá que você pode considerar constante, tá? Mas aí, ok, estou numa região em que a temperatura e o volume é tal, e aí eu consigo obter informação CP menos CV para esse gás, que a princípio eu não teria, tá? Finalmente, aqui a gente está reunindo, observa, a gente fez um tanto de conta e a gente está tirando, vendo quais informações a gente está conseguindo dessas contas, tá? Então agora vamos para, se a gente voltar lá na primeira transparência, segunda, se não me engano, que é essa aqui. Então a gente tem que ΔS ΔT AV é 1 sobre T ΔU ΔT AV. ΔU ΔT AV é CV. Então ΔS ΔT AV é CV sobre T, tá? E ΔS ΔV AT é isso aqui, ó, tá? Que a gente obteve lá para frente. Então eu vou mostrar aqui, ó, que ΔU ΔV AT é T ΔP ΔT menos P. Então, reunindo essas informações todas, o que a gente tem? Que ΔS ΔT AV é CV sobre T, ΔS ΔV AT é ΔP sobre ΔP ΔT AV constante, tá? E aí, substituindo na expressão da entropia, né? Que é isso aqui, ó. A gente substituir aqui, ó, ds é igual ΔS ΔT AV dt mais ΔS ΔV AT dV. Então, aqui, ó, esse termo aqui vai ficar CV sobre T, e esse termo aqui, né? Esse termo aqui a gente acabou de ver ele aqui, ó, é ΔP ΔT AV. Então, ficou ds é igual a CV sobre T dt mais ΔP ΔT dV. Aí a gente multiplicou por T, multiplica por T dos dois lados da expressão, né? Então vai ficar TDS, e aqui o T cortou e aqui ficou T. Então ficou uma expressão que a gente chama de TDS, mas observa, ela é resultado da primeira e segunda leis conjugadas, né? Então é simplesmente uma forma da primeira e segunda lei, né? Muitas vezes é falado só a primeira lei, porque isso aqui entra como calor, ok? Que TDS é igual a CV dt mais T ΔP ΔT AV dV, ok? Existe mais, é possível obter mais outras duas relações do tipo TDS, onde aqui vai entrar CP, tá? Aqui vai ter uma derivada diferente, e uma outra que eu junto as duas, só que eu não vou fazer isso aqui. O processo é o mesmo, repete essas contas, mas considerando processos específicos, né? E na próxima aula eu vou usar esses resultados aqui e vou tirar informações novas
para sistemas que a gente já trabalhou. Basicamente, gás ideal e gás de Van der Waals, ok? Então, a gente se vê na próxima aula 2 da unidade 4. Até mais.